Aleluia! O Fed vai deixar o aperto quantitativo, ou seja, a impressora de dinheiro deve voltar a funcionar em breve. E mais pessoas estão pedindo para que isso aconteça mais cedo do que tarde. Mas espere, ao mesmo tempo, Rei Dalio estava por aí, soando o alarme, o lendário bilionário dando a entender uma possível recessão. Que porra é essa, né? Com alta liquidez, mercados tendem a subir. Por que então esse bilionário renomado está sendo cauteloso? Bem, fica por aqui. Os ultra-ricos não construíram impérios sendo ingênuos, então é bom prestar atenção. Então, é o seguinte. O Fed anunciou que vai encerrar o aperto quantitativo. Aperto quantitativo. Mas isso significa reduzir o balanço deles, o que cria mais pressão sobre os mercados. Eles estão planejando começar a adicionar reservas de volta ao sistema em 1º de dezembro. Não é exatamente fazer afrouxamento quantitativo. O fim do aperto quantitativo não significa que o afrouxamento quantitativo começa. O que acontece nessa situação é um ajuste técnico. Rei Dalio afirma: não se engane, este é o primeiro passo rumo ao afrouxamento quantitativo. O mesmo manual usado para impulsionar mercados após 2008 e 2020. Quando o Fed muda de direção, isso indica forte aumento de liquidez no sistema. Eles vão reinvestir o dinheiro dos títulos do Tesouro que estão vencendo, comprando novos títulos em vez de deixar expirar e retirar dinheiro de circulação. Resumindo, mais dinheiro fica no sistema e ativos sobem de preço. Historicamente, isso impulsiona ativos de risco como ações, cripto e ouro. À primeira vista, isso parece muito otimista. E no curto prazo, provavelmente é mesmo. Mas Ray Dalio acredita que agora pode ser diferente. Ele alerta que o Fed não está estimulando para salvar a economia. O que está acontecendo agora é que estão estimulando uma bolha que já está inflada. Dá para continuar empurrando para cima? Dá para inflar um pouco mais? Claro, pode até parecer tudo bem por um tempo, mas em algum momento ela estoura. Maior liquidez costuma ser positiva, mas ações estão próximas das máximas históricas e o crédito está barato e abundante. A inflação ainda está acima da meta. O desemprego está bem baixo, mas tem subido silenciosamente nos bastidores. As ações de inteligência artificial estão definitivamente entrando em território de bolha. Talvez ainda não tenha ido tão fundo. O Fed injeta dinheiro no mercado já superaquecido. A história mostra que isso geralmente não termina bem no longo prazo. Vamos analisar o motivo. O afrouxamento quantitativo costuma ser visto com otimismo inicial e traz efeitos positivos ao mercado, mas geralmente antecede uma tempestade. Só os impostos não cobrem todo o dinheiro para administrar o governo dos Estados Unidos da América, então eles pegam empréstimos além do que deveriam. Eles fazem isso há anos. O Departamento do Tesouro emite títulos do governo que são promissórias para captar recursos. Bancos, fundos de pensão e governos estrangeiros compram porque é um dos investimentos mais seguros do mundo. Não aposte contra a América, certo? E eles pagam juros. Quando os déficits ficam grandes demais, o mercado não consegue absorver toda a dívida sem que os rendimentos disparem. É aí que o Federal Reserve entra em ação. Por meio do afrouxamento quantitativo, ele recompra títulos do Tesouro no mercado, geralmente de bancos, pagando com dólares recém-criados. Resumindo, eles imprimem dinheiro e compram seus próprios títulos. É como uma cobra comendo o próprio rabo, e isso vira um problema. Quando o Fed compra títulos, injeta liquidez no sistema. Com o vencimento dos títulos, o Tesouro faz o pagamento. O Fed pode queimar esse dinheiro para reduzir a liquidez ou reinvesti-lo em novos títulos, mantendo-o em circulação. Comprar títulos eleva seu preço e reduz o rendimento. Um título do Tesouro de dólares americanos, 1.000 que paga. Dólares americanos, 50 ao ano, tem rendimento de 5%. Quando o Fed compra e o título sobe para Estados Unidos, dólar 1.100, o pagamento não muda, em termos reais, de dólares, mas a porcentagem do rendimento cai para cerca de 4,5%. Rendimentos baixos em ativos seguros levam investidores a buscar maiores retornos em outros lugares. Ações, Bitcoin, moedas meme, tudo isso é como ligar uma mangueira de dinheiro. A liquidez retorna. Claro, ela volta. Eles são viciados e precisam da liquidez. Impressão de dinheiro. Eles não vivem sem isso, cara. Tudo dispara e às vezes sobe mais do que merece. Antes de continuarmos, se negociam criptomoedas, comprem um pouco de Bitcoin para se proteger da instabilidade global. Ganhe dinheiro apostando na alta ou baixa do mercado, na BitUnix, disponível para todos, inclusive você.
Nunca houve um momento melhor para se cadastrar. Eles estão oferecendo bônus incríveis agora mesmo. Você precisa conferir isso. Bônus de depósito generosos. Invista $2.000 e ganhe 400 de bônus com ofertas ainda maiores para grandes investidores. Invista 10 mil e receba 1.000 de volta, 20 mil receba 2 mil, 50 mil dólares, ganhe 5 mil. Oferta por tempo limitado. Se quiser se inscrever, faça hoje pelos links abaixo. Confira. O que Jerome Powell faz não é novidade. Desde Alan Greenspan, todos os presidentes do Fed fazem isso. Mercados oscilam, eles injetam liquidez. O afrouxamento quantitativo gera um ciclo vicioso. Os preços sobem, a confiança volta, o endividamento aumenta. Parece prosperidade, mas é apenas dinheiro barato no sistema. Alerta Dalio. Esses ciclos escondem a fragilidade. Tudo parece sólido até a música parar. Veja a bolha das .com. No fim dos anos 1990, o Federal Reserve reduziu os juros para estabilizar os mercados após a crise financeira de 1998 e o colapso da Long Term Capital Management. Então, o dinheiro barato entrou exatamente na hora certa. Isso prolongou a alta das empresas de tecnologia por mais tempo do que provavelmente deveria ter durado. Na verdade, isso levou a uma disparada final após cerca de 2 anos. O Fed injetou mais capital no mercado quando o apetite ao risco dos investidores já era alto. Isso foi como jogar gasolina no fogo. Legal no curto prazo, problemático quando queima sua casa. O Banco da Inglaterra e outros bancos centrais também afrouxaram a política, aumentando o risco global. A NASDAQ subiu cerca de 600% entre 1995 e 2000, depois caiu quase 80% cara. Os bancos centrais cortaram taxas e injetaram dinheiro, ajudando a recuperação dos mercados, mas preparando a bolha de crédito de 2008, que revelou um problema oculto. Os bancos estavam muito frágeis. Eles faziam esses empréstimos de longo prazo, como hipotecas, mas usando dinheiro emprestado de curto prazo. Então, quando esse empréstimo secou, adivinha o que aconteceu? Os bancos não podiam mais emprestar. Empresas, consumidores, ninguém podia pegar dinheiro emprestado. E a economia entrou em queda livre rapidamente. Para colocar tudo isso em perspectiva, o balanço do Federal Reserve explodiu de menos de 900 bilhões de dólares em 2008 para mais, de 2 trilhões em 2010. A primeira verdadeira era do afrouxamento quantitativo. Títulos lastreados em hipotecas no valor de 11 trilhões de dólares também estavam desmoronando. O empréstimo entre bancos congelou. A confiança do consumidor despencou para os níveis mais baixos desde a década de 1980. A reação do Federal Reserve estabilizou os mercados. Mas isso também iniciou uma dependência de uma década por dinheiro barato, uma dependência que ainda não foi resolvida. E os mercados ainda estão viciados, a economia ainda está viciada. Na verdade, o vício está pior do que nunca. Entre 2009 e 2019, o S&P 500 subiu mais de 300%. Enquanto isso, a dívida corporativa, como proporção do produto interno bruto, atingiu níveis recordes. As empresas usaram a liquidez não só para investir, mas para recomprar ações. Legal, essa é uma boa ideia. E inflar o lucro por ação. Em resumo, o afrouxamento quantitativo não apenas curou a economia, ele reestruturou a economia em torno da necessidade de crédito fácil, muita liquidez e dinheiro barato. Então veio 2020, a maior injeção de liquidez da história moderna. Em 4 meses, o Fed imprimiu mais de 3 trilhões de dólares, dobrando seu balanço para quase 7 trilhões. Cheques de estímulo, taxas de juros próximas de zero e resgates corporativos fizeram os preços dos ativos dispararem para a lua. O S&P 500 recuperou as perdas da Covid em apenas 5 meses. Enquanto isso, o Bitcoin subiu de 4 mil dólares americanos para mais de 60 mil dólares americanos, atingindo cerca de 69 mil dólares americanos no pico. No fim de 2021, NFTs eram vendidos por milhões e imagens de macacos ficaram famosas. As coisas ficaram um pouco loucas. Memes, ações foram de 0 a milhões. Tudo virou bolha. Imóveis, ações, criptomoedas e artigos de luxo inflados pela mesma liquidez.
Os efeitos colaterais foram brutais. A inflação chegou a 91% a maior em 40 anos. Levando ao ciclo de aumento de juros mais rápido, nesse mesmo período, o Fed teve que pisar no freio. Foi o ciclo de alta de juros mais rápido desde os anos 1980. Foi insano. No geral, o excesso de liquidez não só movimenta os mercados, mas também estimula a ganância de empresas, investidores e todos. Eles aumentam empréstimos, assumem mais riscos e preparam o próximo crash. Tudo bem, desde que você entenda que essa é a realidade, no curto prazo, muito otimista. As coisas vão enlouquecer, todo mundo vai ficar absurdamente rico. As pessoas vão começar a comprar fotos de macacos por $1 milhão de novo, ou fazer algum outro comportamento idiota assim. Vem aí um grande crash, talvez de geração. Este é o ponto principal. Embora o alerta de Ray Dalio pareça muito assustador, o lado positivo aqui, é que todos nós podemos ficar ricos antes da bolha estourar. Toda bolha estoura, mas antes disso, normalmente, há um topo eufórico com muitos Rolexes e Lamborghinis aparecendo na sua timeline. É nesse ponto que está a oportunidade, é onde você deve focar. Apesar da queda inevitável, o afrouxamento quantitativo ainda é otimista no curto prazo. A liquidez tem uma função simples nos mercados. Ela alimenta os ativos de risco ou, quando é retirada, joga água no fogo dos ativos de risco. Com dinheiro barato, investidores compram mais porcarias e os preços sobem. Ações, apostas em inteligência artificial, criptomoedas, ouro, imóveis, seja o que for. Às vezes isso ocorre de forma dramática, mas a realidade acaba alcançando. Podemos ter 6 meses, ou até 2 ou 3 anos, ninguém sabe. Em algum momento pagaremos pelo que o Fed fará, mas agora não é hora de tanto pessimismo. Certo, estamos em uma mudança de regime agora. Não se sabe até quando essas condições financeiras fáceis manterão os mercados funcionando. Mas quando o colapso vier, ele vai te fazer pagar por todos os pecados da alta. A história mostra que essas altas finais são explosivas e podem dar oportunidade de lucro em níveis-chave, se você estiver atento. A jogada inteligente. Pense como Ray Dalio, prepare-se para os dois lados do ciclo. Aproveite a onda de liquidez enquanto ela durar, mas planeje-se para a reversão inevitável, porque uma reversão sempre acontece. Realize os lucros, ou o mercado vai tirá-los de você. Aproveite descontos para recomprar, realize lucros, rebalanceie para ativos seguros, como imóveis, e prepare-se para novas compras, quando as avaliações ficarem mais atraentes, tanto para ações quanto para criptomoedas. A poeira sempre baixa depois de qualquer queda, e proporcionam ótimas oportunidades para quem tem dinheiro em mãos, que será você, porque desta vez você vai ser esperto, você vai vender quando as coisas ficarem malucas, você vai vender na euforia. Essência do ciclo da dívida: boom, queda e repetição. O afrouxamento quantitativo pode elevar os mercados mais do que qualquer um espera, mas também planta as sementes da próxima queda. Sempre acontece, não será agora, mas vai acontecer. Este vídeo serve como lembrete. Não fique complacente quando os mercados estiverem mais empolgantes. Tenha um plano, siga-o e saia com seus lucros, certo? Porque leva muito tempo, é um processo lento para subir. Quando os mercados viram, as coisas caem muito rápido. O sucesso não exige acertar exatamente fundos ou topos, poucos conseguem isso. O essencial é compreender o ciclo, respeitar e gerenciar o risco, tornando apostas arriscadas em seguras. Garanta o lucro ao obtê-lo e haja com intenção. Fique atento, nessas horas todos fazem previsões. A maior parte é barulho, uma verdade atravessa tudo isso. Ninguém sabe quanto tempo a alta pode durar, até onde vai ou o tamanho da bolha. Uma coisa é certa, quando essa bolha atual estourar, haverá uma queda desagradável depois. Você precisa estar preparado para isso, precisa entender quando acontecer. Se você estiver se planejando para isso, já está à frente do jogo. Você está à frente da maioria dos investidores. Para continuar assim, assine minha newsletter gratuita, que é excelente. Você vai gostar muito. O link está abaixo. Falamos sobre cripto, ações, tendências macroeconômicas, mercados de previsão e mais. O link está abaixo, é grátis. Confira. Obrigado por assistir.